Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema ciclo trigonométrico. Agora abordaremos a tangente. Voltando com os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, dessa vez eu precisei colocar todos para vocês, certo? O de seno, cosseno e da tangente de 30, 45 e 60. E por que eu abordei todos dessa vez? Porque a tangente é o resultado de uma divisão entre o seno e o cosseno, certo? Se você dividir o que está aqui pelo que está aqui, você vai ter o resultado desse terceiro elemento, ok? Em qualquer um desses ângulos. É tanto que na própria fórmula da tangente diz assim, ó, a tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x, sendo cosseno de x diferente de zero. Ele só não aceita o quê? Que aqui embaixo, quando sair o nome cosseno de x, apareça um zero. Se isso acontecer, significa dizer que essa tangente não existe, tá bom? Continuando com a explicação, abordaremos o quê? Olha só, aqui nessa tabelinha, nós olhamos o seguinte. Tangente nada mais é do que uma reta que toca em um único ponto a circunferência. Quando ela só tem um ponto em comum com essa circunferência, ela é chamada de reta tangente, tá bom? Essa daqui é a tangente de x, vamos chamar assim. Pronto, essa tangente aqui, o que acontece? Você vai procurar o tamanho do arco que você quiser e ele vai vir de origem no centro, passando por cima desse ângulo que formou através da reta, e ele vai encontrar sua resposta lá na tangente. Como assim, Alan? Veja só. Aqui, através de um transferidor, eu já havia marcado que desse pedaço aqui, ó, partindo do centro e indo até aquele ponto ali que eu acabei de marcar, nós temos 45 graus, certo? Já tinha medido com o transferidor. Como formou 45 graus e nós vamos observar o que ele pode propagar lá na reta tangente, o que eu faço? Eu dou continuidade à reta até ela passar por cima da nossa reta tangente. Cortou, ó, a reta tangente, beleza. Aí olha lá, volta para os ângulos notáveis. Qual é o ângulo? 45 graus, está ele aqui em cima, 45. A reta é o que? Tangente, está aqui. Quando eu faço a conexão entre reta tangente e 45 graus, ela vai dar o resultado igual a 1. Como assim, Alan? 1. Veja só. Esse ponto de encontro entre a reta tangente e a reta formada através do ângulo, né? A reta é a que forma da origem até o ângulo. Esse pontinho aqui, ó, ele vai ter de tamanho, né? Partindo daqui de zero do eixo até ele, né? Esse pedaço aqui, ó, ele vai medir 1. E como é que eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza disso a partir do momento que eu sei que a origem até a extremidade mede 1. Não é assim que nós vimos nos estudos anteriores? Para qualquer lado, da origem dessa circunferência até a sua extremidade vai medir 1 centímetro, não é assim? Então, significa dizer que aqui nesse pontinho tem que coincidir em altura com esse daqui, ó. Olha só se não deu certo. Quando você passa a reta, você olha que realmente isso ocorre, né? Então, pessoal, o estudo da tangente é feita a partir desse eixo que fica com um ponto em comum, reta tangente, tá bom? E isso vai servir para os estudos de todos os quadrantes, né? Todos os ângulos notáveis que a gente vai organizar daqui a pouco. Outra observação que eu quero trazer para vocês é o estudo dos sinais aqui da reta tangente. Você olha, está aqui e aqui os 4. Você percebe o quê? Que tudo que passar nesses dois eixos aqui, ó, nesses dois eixos não, desculpa, nesses dois quadrantes vai para onde? Para a reta tangente positiva, que aqui é zero. Ó. Tudo que está acima dela é o quê? Positivo. E o que está abaixo dela é negativo. Então, o que é que vai encontrar com essa reta aqui, ó, nessa parte abaixo de zero? Os quadrantes 2 e 4, segundo quadrante e quarto. Tudo que tiver neles vai ser negativo. Aí observa, ó. Primeiro,
e terceiro vai para cima, né? Positivo. E os dois últimos negativos. Se ainda ficou com dúvida, através dessa explicação, olha isso aqui, ó. Considere que isso é seno e considere que isso é cosseno. Como é que eu faço o estudo disso aqui? Você lembra que a reta de seno é vertical. Como ela é vertical, os dois de cima são positivos e os dois de baixo são negativos. A reta do cosseno é a reta horizontal. Como ela é horizontal, os positivos são os que estão nesse lado e os negativos são os que estão desse lado. E agora, você pode também fazer a relação de sinal, já que a tangente nada mais é do que uma divisão entre seno e cosseno, e encontrar esses sinaizinhos aqui, ó. Preste atenção. Primeiro quadrante do seno, positivo. Primeiro quadrante do cosseno, positivo. Mais por mais, mais. Agora vamos para cá, ó. Segundo quadrante do seno, mais do cosseno, menos. Mais por menos, menos. Terceiro quadrante, menos por menos, mais. Menos por menos, mais. E o último e quarto quadrante, menos por mais é o quê? Menos. Então, a tangente nada mais é do que um resultado do estudo de seno e cosseno. Aqui embaixo eu trouxe para vocês o estudo dos sinais que vão ocupar as localizações das extremidades dos quadrantes, né? 0, 90, 180, 270 e 360. Veja só. Coloquei aqui, né? 0, 90, todos eles também em radianos, ok? Coloquei as medidas de seno neles, que é 0, 1, 0, menos 1 e 0, estudados em outras aulas. Do cosseno, 1, 0, menos 1, 0 e 1. E agora? Eu disse a vocês que basta dividir um pelo outro. Ó. Se você quiser botar seno do primeiro é 0, sobre cosseno é 1. 0 dividido para 1 é 0, certo? Se você fizer com o segundo, olha, esse daqui. Esse símbolo aqui, pessoal, significa dizer que não existe, certo? Esse é invertido com um tracinho é não existe. Por que não existe, Alan? Porque seno é o primeiro, ó, se eu for dividir, seno é 1. 1 dividido para 0. Lembra, ó, na regra, cosseno não pode ser 0. Então, o de baixo sendo 0 não existe. O terceiro, 0 dividido por menos 1, 0. Menos 1 dividido por 0 não existe, porque 0 não pode estar na parte de baixo. E por último, o de 360, 0 dividido por 1 é 0. Lembra disso, 0 pode ser dividido, né? Se eu dividir nada para um bocado de gente, todo mundo vai ficar com nada. Agora eu não posso dividir alguma coisa para ninguém, não é assim? Então fica sem dono, então é impossível. Então, pessoal, aqui na tangente, ó, tangente de 0 grau, 0. De 90 não existe, de 180 é 0, 270 não existe, 360 é 0. Tem outra explicação para isso também. Vocês lembram que eu acabei de dizer que para ter algum resultado na tangente tem que passar pelo centro, encontrar um ponto em cima do eixo e cortar ela. Olha só, parte do centro, passa por cima do eixo e corta ela. Aí você acha a sua representatividade na reta tangente. Agora olha para cá. Ó. Se eu partir do centro, passar por 90, estou passando por cima da reta e do centro e da circunferência. Eu estou encontrando alguma coisa? Não, que eu não estou tocando a reta tangente. Então, é por isso que a tangente de 90 é quanto? Não existe, porque não toca ela. Agora, olha a de 0 e a de 180. Nessa daqui, ó, se eu partir da origem e ir para 0, eu vou estar cortando o eixo da tangente. E eu vou estar cortando ele na sua origem, ou seja, no 0. Entendido? Então, significa dizer que quando está nessa horizontal aqui, vai ser 0 e 0. Quando está assim na vertical, ó, ela não corta essa outra reta. Se não corta, não existe. Tá bom? Então, vamos agora ao estudo dela nos quadrantes, né? Vamos para cá. Deixa eu organizar aqui. Pronto, pessoal. Veja só como é o estudo dela. Primeiramente,
eu quero abordar com vocês o seguinte. Eu faço esses tracinhos aqui, ó, que está em lápis comum, que é a medida exata, né, das distâncias que eu quero abordar, tá bom? Eu faço isso com a medida de um transferidor. Primeiramente, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Tem aqui, ó, as medidas de 90 em 90. 0, 90, 180, 270, 360. Ok. Eu posso colocar o significado de cada um? Posso. Então vamos lá, vou colocar em lápis vermelho. Qual é a tangente de 0 grau? Como tem lá na tabelinha, é 0. A de 90 não existe, porque não vai tocar a reta, tangente. A de 180 é 0. A de 270 não existe. E a 360 é 0. Ok. E agora os quadrantes. Esses dois quadrantes vão mandar para o positivo, então esse é positivo, esse é positivo. Esses daqui, ó, vão mandar para a reta nos negativos, abaixo de 0. Então esse é menos e esse é menos. Vou só circular esses resultados e vamos lá fazer a nossa representação. Primeiro, essa circunferência eu acabei de dizer que está repartida de 90 em 90. Como eu já disse em outros vídeos, nós abordaremos o seguinte, ó. Você vê que tudo que você vai fazer, você precisa desses ângulos notáveis, ou seja, o de 30, o de 45 e o de 60, certo? Então, pessoal, o que eu devo fazer nesses casos? Você deve primeiro fazer a distância de 30 em 30, porque, ó, 0 aí 30, 60, ó, já pega esses dois. Isso você fazendo em todos os quadrantes, você já vai ter todos os múltiplos de 30. E como já está marcado aqui, ó, esse é de 0 para 30, 30 graus. Mais 30, 60. Mais 30, 90. Mais 30, 120. 120 mais 30, 150. 150 mais 30, 180. Mais 30, 210. Mais 30, 240 graus. 240 graus mais 30, 270. 270 mais 30, 300. 300 graus mais 30, 330. Mais 30, 360. Agora, pessoal, como eu terminei os de 30 em 30, eu posso muito bem fazer o de 45 em 45 para que nós completemos todos os ângulos notáveis nos 4 quadrantes, né? Então, veja só, 0 mais 45, está marcado aqui, ó, 45 graus. Mais 45 dá 90, 90 mais 45 dá 135. Mais 45, 180, mais 45 dá 225. Mais 45, 270, mais 45, 315. Certo? Então, nós temos aí todos os ângulos que estão presentes aonde? Nos 4 quadrantes. E o que eu vou fazer agora, Alan? Para agora, pessoal, vocês têm uma técnica que é infalível, né? Ela dá sempre certo. Veja só. Como você aprendeu aqui, ó, os ângulos notáveis, né? Você aprendeu o quê? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que também pode ser 0,58. Certo? Isso é uma medida. Você aprendeu o que mais? Você aprendeu que a tangente de 45 mede 1 e que a tangente de 60 é raiz de 3 ou 1,73. Tá bom? É o único valor que vai ultrapassar em altura o quê? A medida do raio. Lembra que o raio é do centro até a extremidade, daqui para cá a medida é 1 centímetro. A gente aqui está trabalhando em projeções maiores, que é para você visualizar melhor. Mas a medida da circunferência que faz a relação entre radianos e graus, ela é de 1 raio. O raio, a medida dele é 1. Então, veja só. Quando você observar isso, você tem raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Veja só. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Lembre disso, ó, essa técnica. O que termina aqui é o que vai iniciar do outro lado. Então, olha, raiz de 3, está aqui. Depois, 1. E depois raiz de 3 sobre 3.
Essa técnica que eu digo, pessoal, é o que começa aqui, ó, ele vem e termina com raiz de 3. Terminou com raiz de 3, tu vem para o próximo quadrante e faz ele invertido, né? Tu termina com ele, aí depois faz ó, 1 e depois raiz de 3 sobre 3. Depois disso, faz o quê? Depois de raiz de 3 sobre 3, aí vem para cá, ó, terminou com raiz de 3 sobre 3, aqui vai ser raiz de 3 sobre 3 também. Depois 1, depois raiz de 3. Terminou com raiz de 3, vem para o outro lado, raiz de 3, esse 1 e o último, raiz de 3 sobre 3. Pronto. Fiz isso com todo mundo. A última observação que eu tenho que fazer é o quê? Observar os que são positivos e negativos. Está num quadrante negativo, coloca o sinal, ó, está menos, coloca o sinal na frente dele de menos. Então, é menos raiz de 3, menos 1 e menos raiz de 3 sobre 3. Esse e esse são positivos e esse, ó, menos, menos e menos também, tá bom? Porque ele está num quadrante negativo. E agora, pessoal, você já tem todos os valores. Mas, Alan, e como é que eu poderia representar isso e entender melhor? Olhe só uma coisa. Aqui na altura de raio 1 centímetro, digamos. Veja só, fiz o traço lá na circunferência, né? E fiz o traço na nossa reta tangente. Aí você vem aqui, ó, qual é a tangente que dá medida igual a 1? É a tangente de 45. Então você olha, ó, pega do centro, faz o ângulo, ó, com 45 graus que está aqui, ó. Quando eu fizer esse ângulo e tracejar, ela tem que passar exatamente ali, ó, onde eu fiz o risquinho. E deu, ó, certinho. Ela dá igual. A medida de tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 é aproximadamente 0,58. Então, o que, é que vai acontecer? Quando eu faço esse ângulo, ó, do centro e passo por cima do traço dele, olha aí, ó. Passei, quando eu tracejo, ele vai dar um pouco mais da metade disso aqui, ó, porque é 0,58, está próximo de 0,6, né? Maior um pouquinho do que a metade. Em compensação, o de 60 graus, o que que acontece? Ó? O de 60, quando eu pego do centro e passo por cima dele para ele dar uma resposta lá na reta, o que que acontece? Veja só. Deixa eu mudar um pouquinho o ângulo que eu estou passando errado. Passo por cima dele aqui, ó. Olha o que ele faz, galera. Ele vai nessa altura aqui, ó. Veja só, se aqui é 1, aqui é quase 2, ó. E realmente é 1,73 a altura que ele pode alcançar aqui. E como vocês viram, ó, se eu quiser prosseguir aqui, ó, essas duas vão ter o mesmo valor. Ó. Veja, eu alinhei aqui o centro e o outro lado, ó. Tá vendo, ó? E quando você for olhar os valores, ó, qual é o valor de tangente de 240? Raiz de 3. E qual é o valor de tangente de 60? Raiz de 3. Olha essa já aqui também, ó, de 30, 210. Lembrando a vocês que tem que deixar bem alinhadozinho, ó. Passa aqui, aqui pelo centro. Se isso não ocorrer, vai dar errado. Quando você traceja e faz o encontro, o que que acontece? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 210, raiz de 3 sobre 3. E só para mostrar que no outro quadrante vai dar certo também, ó, eu faço o de 150, tá aqui, ó, alinhado pelo centro. O que que acontece quando eu alinho ele com o centro? Ele vai de encontro com quem do outro lado? Ele vai de encontro com 330, ó. Não é assim? Então, olha, quando eu tracejar um com o outro aqui, o que que acontece? Qual é a tangente de 330? Raiz de 3 sobre 3. E qual é a tangente de 150? Menos raiz de 3 sobre 3. Os dois são negativos. Entendido como é que funciona? Só para terminar aqui, pessoal, nós podemos ainda demonstrar aqui embaixo. Tangente de 5π radianos sobre 6. Primeiramente, quando está em radiano, a gente troca π radiano por 180 graus para ficar mais fácil o cálculo. Então, eu faço tangente de 5 vezes 180 dividido por 6. Para simplificar meu cálculo, eu posso fazer essa divisão, ó.
Então fica tangente de 5 vezes 180 dividido por 6 dá 30. Então fica tangente de 150, que é 5 vezes 30. Qual é a tangente de 150? Aí você vê aqui, tangente de 150 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. E aqui, tangente de 240 é igual a raiz de 3. Olha aí, ó, 240, resposta raiz de 3. Aqui embaixo, tangente de 315. Está aqui, ó, 315. Qual é o valor? Menos 1. E assim, pessoal, a gente termina mais uma aula. Até a próxima. Valeu!